Boa noite aos que acabam de chegar. Novamente, boa noite aos que já estavam. A primeira das nossas sessões plenárias, a conferência inaugural, vai ser dada pelo professor Gustavo Lins Ribeiro, que é professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e coordenador do Laboratório de Estudos de Globalização e de Desenvolvimento. O Gustavo assume-se como brasiliense, por contraposição aos cariocas ou paulistas, e insiste na dimensão nacional e, nesse sentido, pós-colonial, do lugar de onde ele fala. Mas, ao mesmo tempo, e apesar de se ter formado nos Estados Unidos, é talvez mais conhecido pelo papel que tem vindo a desempenhar na promoção de uma perspectiva de World Anthropology, aberta a uma pluralidade de perspectivas e não mais sujeita à hegemonia de umas poucas tradições dominantes. Ele foi o promotor inicial da World Council of Anthropological Associations, organização que congrega hoje mais de 40 associações nacionais e internacionais de antropologia. Deste ponto de vista, é significativo que ele seja presidente da ANPOX, a principal associação nacional de ciências sociais no Brasil, e que também seja vice-presidente da União Internacional de Estudos Antropológicos e Etnológicos, e que tenha ainda presidido a World Anthropology Committee da AAA, da Associação Antropológica Norte-Americana. Com este background de participação nas dinâmicas contrapuntais da antropologia à escala mundial, Brasília no interior do Brasil, Brasil no contexto da América Latina no contexto global, Gustavo vai falar-nos hoje sobre temas e desafios da antropologia hoje. Um tema que, por ser englobante, serve perfeitamente para abrir um congresso dividido em muitos pontos de vista parcelares e algumas miradas mais globalizantes. Gustavo. Quero agradecer aos colegas organizadores do 5º Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, em especial ao seu presidente, professor Robert Rowland, a honra que me foi concedida com o convite para proferir essa conferência inaugural hoje. Cumprimento a todas e a todos os colegas que, tenho certeza, encontrarão nesse evento uma das melhores e mais estimulantes oportunidades para apresentar e debater trabalhos antropológicos. As conferências costumam ter títulos grandiosos e essa não foge ao padrão. Quando falamos de temas e desafios, estamos falando de avaliação e prospecção. Estamos falando, enfim, do contemporâneo, suas estruturações e possibilidades. Como em outras temáticas dessa amplitude, o que pode ser dito variaria muito de acordo com quem fala. Assim, estou longe de pretender que minha abordagem esgote o assunto ou que seja a única maneira de pensá-lo. Ao contrário, como verão, há muito de exploratório e idiosincrático no que segue. Dividi minha fala em duas partes destinadas a pensar a antropologia em contraponto. Na primeira, mais curta, o contraponto é uma discussão sobre a própria disciplina, sua diversidade interna e lugares no vasto campo da produção de conhecimento. Na segunda parte, os contrapontos estão dados pelos desafios que temos por diante. Então, a primeira parte começa agora. As ciências sociais, não apenas a antropologia, são frequentemente atacadas ou menosprezadas em diferentes partes do mundo por motivos aparentemente paradoxais. Ora são consideradas perfunctórias, desnecessárias, ora são consideradas subversivas. Como podem ser, ao mesmo tempo, tão desimportantes, não servirem para nada, e tão poderosas que são tidas como ameaças à ordem estabelecida? A dificuldade de compreensão a respeito das finalidades das ciências sociais leva a que os cientistas sociais tenham que explicar reiteradamente para que servem. A pertinência das ciências sociais continua sendo, pois,
um tema importante e recorrente. Nos Estados Unidos, recentemente, o Congresso americano questionou os montantes de financiamento de pesquisa destinados à ciência política. Na Europa, escreve-se sobre o assunto em jornais como The Guardian, de Londres, ou em revistas acadêmicas, como o artigo de Vivoca, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, e Craig, da London School of Economics, publicado em Socio. Em Portugal, os colegas antropólogos passam por grandes dificuldades, enquanto na França, os antropólogos lutam de novo com a tentativa do CNRS de diminuir sua importância interna ao sistema de financiamento científico francês. Na Rússia, a antropologia está sofrendo risco de extinção. No Brasil, eu mesmo, como presidente da Unpox, tive que publicar um artigo em jornal de grande circulação sobre a importância das ciências sociais para a vida nacional, no bojo da insatisfação da nossa exclusão do maior e multimilionário programa de ciência e tecnologia do governo federal, o Ciências Sem Fronteiras. Poderíamos sentir-nos mal por sermos obrigados a estar sempre nos explicando, ao contrário de tantas outras disciplinas cujos objetivos e existências parecem evidentes e necessários para a sociedade em geral e para os tomadores de decisão em particular. Mas não penso assim. Ao mesmo tempo, essas dificuldades mostram a necessidade permanente de que nos envolvamos em política científica no plano nacional e internacional. Vejo essa necessidade de explicação da nossa pertinência como oportunidade de repensar a nós mesmos, algo fundamental em disciplinas que, por definição, refletem a natureza da vida social, cultural, econômica e política em constante mudança. Filhas da modernidade capitalista eurocêntrica, as ciências sociais não poderiam deixar de estar atravessadas pelos problemas inerentes ao seu lugar histórico, sociológico de origem. Não posso me atrever a falar sobre todas elas, portanto, daqui para frente vou me ater àquela que mais conheço e que nos trouxe aqui para esse congresso, a antropologia. A antropologia deriva claramente da expansão do capitalismo e da sua modernidade eurocêntrica. Ela resulta do choque dessa dupla expansão que gera, por meio das múltiplas agências dos sujeitos envolvidos pelas muitas ondas de colonização, realidades mais complexas do que a simples consideração da modernidade capitalista europeia levaria a crer. Não resta dúvida que a modernidade capitalista europeia é coproduzida pelos muitos povos que passaram a fazer parte do sistema mundial. Retornarei à pergunta inicial e geral levantada, mas agora a farei apenas do ponto de vista da antropologia. Como pode ser a antropologia, ao mesmo tempo tão desnecessária, não servir para nada, e tão poderosa que pode mudar radicalmente as sociedades? Há muitas respostas possíveis, mas considerarei justamente o fato da antropologia ser resultante dos múltiplos choques provocados pela expansão do capitalismo e sua modernidade sobre incontáveis povos não capitalistas, pois é daqui que saem as particularidades da nossa disciplina quando comparada a outras ciências sociais. A antropologia é vista como desnecessária apenas quando não se alia à reprodução da hegemonia, algo que ela faz de dois modos relacionados. Primeiro, ao desnaturalizar a vida social, econômica, cultural e política sacralizada pelo capitalismo eurocêntrico. Segundo, a antropologia torna-se subversiva quando se transforma em um modo de relembrar e recriar posições de sujeito problemáticas ao mundo do sistema capitalista eurocêntrico. David Harvey afirma a importância da imaginação pós-capitalista como uma alternativa às formas de dominação contemporâneas. Os antropólogos, muitas vezes, sem o sabermos, somos os propagadores de imaginações não capitalistas, imaginações mais subversivas ainda do que a imaginação pós-capitalista, porque existentes e coetâneas, elas realmente existem.
A antropologia, internamente ao sistema de saberes eurocêntricos, mantém concretamente o eterno retorno de experiências e saberes outros, a memória de tempos comunitários, comunistas, encantados, que também nos são coetâneos. A antropologia mostra que outros mundos não apenas são possíveis, como existem, de fato, incrustados na modernidade capitalista. Isso só é possível porque, como bem mostraram autores como Henrique Dussel ou Aníbal Quijano, a modernidade eurocêntrica cria sua outra cara, sua cara escura, a colonialidade, um sistema de repressão que, apesar de sua violência histórica, não consegue eliminar totalmente os outros diferentes. Por isso a antropologia não interessa. Curiosamente, ela é inútil e subversiva pela mesma razão, porque ela se debate com a pretensa universalidade do poder capitalista. A antropologia não interessa ao sistema não porque seja de fato inútil, mas porque tem mesmo um potencial subversivo de obstáculo aos meta-relatos da modernidade e à expansão concreta do capitalismo contemporâneo. No Brasil, por exemplo, os antropólogos viraram alvo do agronegócio e dos seus poderosos aliados na mídia e na política, porque, com seus laudos sobre terras indígenas e quilombolas, participam de uma empreitada que é afrontosa para o capital, a retirada de recursos, terras, principalmente, do seu alcance. Mas se é inútil para a reprodução da hegemonia, nesse plano, a antropologia é útil para outros. De fato, tem sido historicamente útil em diferentes contextos, na luta contra o racismo e em alianças com povos indígenas. Aqui os antropólogos afastam-se da colonialidade do poder e se aproximam daquilo que chamam de indigeneidade do poder. Ao serem o segmento intelectualizado mais sensível à diversidade, os antropólogos também se aliam em defesa do direito à diferença, com segmentos da nossa própria sociedade que lutam contra a homofobia e outras formas de violência de gênero. O potencial subversivo da antropologia sempre foi reconhecido pelos poderosos, seja em regimes autoritários e totalitários, como a Argentina na ditadura de 1976 a 1983, seja em regimes supostamente democráticos, como o dos Estados Unidos, com a vigilância macartista exercida pelo FBI sobre antropólogos daquele país na década de 1950. Mas se enganam aqueles que, talvez embalados pelo que acabo de dizer, porventura pensem que somos apenas subversão, que estamos sempre a serviço dos de abaixo, como o prefixo sub, de subversão, pode fazer crer. A antropologia também é uma sobreversão, já que serviu e serve à reprodução dos de acima. Historicamente, sabemos, a antropologia envolveu-se com a colonialidade do poder, assim como com aquilo que chamam a nacionalidade e a globalidade do poder. Estou falando da transformação da antropologia em uma forma sofisticada de espionagem ou de engenharia social. Aqui, ela deixa de ser inútil aos olhos dos poderosos. Refiro-me aos muitos e conhecidos envolvimentos da antropologia com os sistemas coloniais europeus e com os interesses dos Estados nacionais e imperiais. Ao seu envolvimento com elites repressivas dos campos de concentração para japoneses americanos, mantidos na Segunda Guerra Mundial no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, ao projeto Camelot, na América Latina nos anos 1960, à recente militarização da antropologia americana, na qual antropólogos militares participaram ou participam de ações de guerra no Iraque e no Afeganistão. Vê-se que a luta entre hegemonia e contra-hegemonia, na qual a antropologia encontra-se envolvida, é um contraponto clássico. Posso resumir as muitas tensões implicadas levantando a seguinte questão: somos intelectuais para encontrar e fazer florescer outros olhares e posições de sujeito, ou profissionais para administrar as diferenças em prol do sistema em expansão? Passo agora à segunda parte, que se chama Desafios.
Nela discutirei a crise de utopias e alguns desafios contemporâneos. Vamos começar pela crise de utopias. É difícil comentar o contemporâneo e prospectar o futuro, empreendimentos que quase sempre se confundem. Sob fortes impressões momentâneas, podemos acreditar que estamos frente a questões relevantes. Mas o que hoje parece importante pode, sabe-se lá quando, cair quietamente no esquecimento. É possível apenas intuir desdobramentos prováveis em sintonia com tendências e possibilidades e em analogia com exemplos anteriores históricos. Não há garantias. O futuro é o mais ácido e certeiro dos críticos. Tudo muda e as ciências sociais mudam em consequência. Porém, a complexidade e a dificuldade da prospecção crítica de futuros possíveis não devem imobilizar ninguém. Ao contrário, se não for realizada, deixará aberto um espaço que outros ocuparão, pois o futuro interessa a todos, e lidar com ele não é uma tarefa inócua. Ao mesmo tempo, essa complexidade e dificuldade significam que os problemas e dilemas reclamam a concorrência de muitos. Não acredito no pensador clarividente, solitário, que tudo resolverá. Novos projetos serão resultados de trocas múltiplas, críticas e abertas, com uma grande diversidade de produtores de conhecimento e de interlocutores dentro e fora do universo acadêmico. É justamente por ser inevitável que a crítica do contemporâneo seja a prospectiva do futuro que devemos levar a sério seu caráter utópico, no sentido atribuído por Ricoeur à utopia. Para ele, utopia é uma luta no presente sobre o sentido do futuro. No fundo, o que está em jogo é o que queremos. Estamos, portanto, também no reino da política. A luta utópica revela sua inequívoca centralidade há décadas com a presente fragmentação política e ideológica. Continuamos imersos em uma crise de utopias que começou com o final da Guerra Fria. Ou melhor dito, continuamos em uma crise dos mega-discursos utópico-alternativos à hegemonia instaurada pelo capitalismo flexível, eletrônico e informático. De fato, o capital continua com seu discurso utópico, com suas promessas salvíficas, no mais das vezes baseadas em uma formulação que já conhecemos há muito. Essa é a formulação. Todos ascenderão socialmente, o desenvolvimento nos equalizará no altar da inovação tecnológica. Não pensem que sou um nostálgico do socialismo realmente existente. Nada disso. É inaceitável socialismo sem liberdade, com culto à personalidade ou com um partido único que module os limites da crítica. Creio até que boa parte do fracasso do socialismo do século XX, no plano político e ideológico, deveu-se a essas suas características. Com a sua passagem para os livros de história, ficou em aberto quais seriam os projetos políticos capazes de galvanizar uma imaginação alternativa que postulasse justiça social e igualdade como um eixo programático de transformação. Com as incertezas inerentes à crise utópica, só aumentam as incumbências da intelectualidade crítica. Antes de prosseguir, é bom deixar claro que acho necessário continuar com os engajamentos intelectuais e políticos com diferentes movimentos sociais novos e antigos, vinculados a questões sindicais, de gênero, étnicas, raciais, ambientais, à luta contra a pobreza, pelos direitos humanos, pela ampliação da democracia, da cidadania, dentre outros. O que apresento a seguir, longe de significar o abandono desses compromissos, implica o acréscimo de novos. Para construir novas utopias, precisamos compreender as mudanças na economia política mundial nos últimos 20 anos, sobretudo diante dos efeitos da chamada globalização, isto é, do capitalismo flexível, eletrônico e informático, sob a hegemonia do Império Americano e das grandes corporações transnacionais. Passamos aos desafios. Inspiro-me na discussão de Norbert Elias sobre as relações estreitas entre a produção intelectual e os horizontes e interesses do Estado-nação, algo que ele denominou de naciocentrismo.
um problema endêmico nas ciências sociais. A sociologia tem ensinado que na produção de conhecimento, a localização do sujeito em um determinado contexto não pode ser menosprezada. Ter consciência dessa relação entre posição do sujeito e produção de conhecimento representa um alerta sobre os vieses e efeitos perversos que a produção de conhecimento pode criar. De toda forma, nada impede que os cientistas sociais compreendam-se como agentes que vão além do seu admitido, muitas vezes pretensiosamente, papel de construtores da nação, e deixem de contentar-se com a restrição de suas imaginações interpretativas às fronteiras do Estado-nação. Quando se trata de pensar o mundo globalizado, isso é um movimento mais do que necessário. O ponto é que, sobretudo nas ciências sociais praticadas em centros não hegemônicos, como é o caso do Brasil e Portugal, não há por que se limitar a problemas nacionais. Ao contrário, urge o aumento de uma produção multissituada sobre o mundo global. Impossível passar por esse debate sem considerar o que Walter Mignolo chamou de geopolítica do conhecimento, uma proposição que leva a sério o fato de toda enunciação ser marcada geopoliticamente. Tal perspectiva significa que teorias, conceitos, noções e métodos cavalgam particularismos que, por um efeito de dispositivos de poder, pretendem muitas vezes, eficazmente, ser universais. Além disso, ao posicionarmos esta questão internamente ao que, por analogia com Takashi Kuwayama, podemos chamar de sistema mundial de produção de conhecimento, o acesso à visibilidade e interlocução no plano global mostra-se claramente relacionado a diferentes capacidades de agência. Quando tratamos das ciências sociais, o particularismo que se fez universal, embutido que esteve na expansão do sistema mundial como um todo, foi o da Europa e o dos Estados Unidos. A história da universalização dos particularismos do Atlântico Norte pode levar-nos a crer que o universalismo é um particularismo com um exército por trás, para parafrasear nossos colegas linguistas que dizem que a língua é um dialeto com um exército por trás. O reconhecimento desse quadro levanta questões complexas. Algumas, como o problema do eurocentrismo, foram tratadas em discussões pós-coloniais ou vinculadas à abordagem da decolonialidade do poder. Outras, como a que chamei de americanocentrismo, eu mesmo tematizei sob o rótulo da crítica pós-imperialista. Como Chakrabarty, acredito que o fato de reconhecermos os problemas gerados por ideias fora do lugar não deve levar-nos a jogar o bebê fora junto com a água. Isto é, a abandonar, a priori e acriticamente, o conhecimento que o Atlântico Norte produziu, nem tampouco alguns dos seus meta-relatos salvíficos, como os que dizem respeito à justiça social. Não se trata de uma cruzada nativista ou xenófoba, mas de uma crítica à hegemonia da produção eurocêntrica, que muitas vezes confunde sua centralidade no sistema mundial com sua própria universalidade, e obscurece e oblitera outras posições de sujeitos produtores de conhecimento no mundo globalizado. Na verdade, é preciso qualificar esse eurocentrismo, como me lembrou Susana Narodsky recentemente. Hoje trata-se mesmo de uma hegemonia americana com coadjuvância inglesa, francesa e alemã. Assim, para não cunhar um termo estranho como norte-atlântico-centrismo, quando ouvirem eurocentrismo, por favor, entendam a força desses 4 países. Se levarmos a sério a crítica que se faz ao eurocentrismo sobre a generalização e a homogeneização por ele produzida de uma pluralidade de situações mundo afora, podemos nos perguntar se o problema do eurocentrismo significa a mesma coisa na Índia, na China, na Rússia, na Bolívia ou no Brasil, como a crítica pós-colonial e descolonial às vezes parece levar a crer. É claro que não. Para ficarmos na América do Sul, na Bolívia,
a crítica ao eurocentrismo tem uma base social e política inegável. Os quase 70% de população indígena historicamente marginalizados até a chegada de Evo Morales ao poder em 2006. Eles são donos de visões de mundo, como a do Buen Vivir, que se traduzem em força política, com capacidade de intervir nas concepções e instituições republicanas ou nas políticas de desenvolvimento do país. Lá, a crítica ao eurocentrismo encontra uma ampla ressonância sociológica e política. Mas, para continuarmos na América do Sul, se nos voltarmos para o Brasil, desculpem, eu estou resfriado. Quem seriam os agentes sociais e políticos que o encarnariam um projeto coletivo de ampla capacidade mobilizadora e transformadora da vida republicana, baseado na crítica ao eurocentrismo? Quem seria esse grande sujeito no Brasil? No Brasil, diante da ausência de um grande sujeito transformador sensível a essa problemática, é mais provável que a crítica ao eurocentrismo restrinja-se ao ambiente acadêmico, ou seja, apropriada por movimentos de política identitária, em busca de argumentos históricos e culturais que legitimem suas demandas pelo reconhecimento de suas diferenças. Isso não torna a crítica ao eurocentrismo algo menor, mas, certamente, coloca-a em circuitos de disseminação mais modestos do que aqueles andinos, por exemplo. Pergunto-me ainda por que a questão epistemológica que subjaz ao problema do eurocentrismo transformou-se em algo importante globalmente. Creio relacionar-se com a virada culturalista dos anos 1990 e a proeminência da questão identitária nas formas contemporâneas de fazer política. De todo modo, apesar da importância política atual da questão epistemológica, certamente se relacionar à equação Foucaultiana, segundo a qual conhecimento é igual a poder, não a reduziria a isso. Acho que, em uma conjuntura em que se cunhou o rótulo de sociedade do conhecimento, as diferentes formas e possibilidades de conhecer tornaram-se não apenas um patrimônio, como a biopirataria e a noção de patrimônio intangível bem demonstram, mas também um forte emblema de distinção, capaz de mobilizar poderosos imaginários políticos ao valorizar o local diferenciado frente ao global ocidentalizado, americanizado. Se o meu mundo é diferente, também meu modo de conhecê-lo e tratá-lo o é. Se tudo é capaz de ser patenteado, melhor que fique explícito que as formas de conhecer e fazer não eurocêntricas são protegidas e garantidas por normatizações reconhecíveis por todos, assim como são os programas da Microsoft. Dentre as questões complexas envolvidas, encontra-se a da validade de determinado tipo de conhecimento e da sua capacidade de viajar para outros contextos, produzindo novas interlocuções e adquirindo maior visibilidade internacional. A circulação plural de conhecimento no plano global, algo que tem sido trabalhado intensamente pelo movimento Antropologias Mundiais, não é de menor importância. Como diria Roberto Cardoso de Oliveira, um grande problema das periferias acadêmicas é a falta de comunicação entre elas. Resta muito por fazer no campo das ciências sociais como um todo, para garantir uma fertilização cruzada mais heteroglóssica na comunidade acadêmica global. Como afirmo em outro lugar, hoje há mais imaginação e criatividade fora dos centros hegemônicos tradicionais das nossas disciplinas do que neles. Mas, ao reconhecermos o valor da pluralidade e da horizontalidade de posições e projetos, levanta-se também a questão da articulação, que, por sua vez, vincula-se a características políticas centrais do nosso tempo. A questão das agendas unitárias, englobantes, e das agendas fragmentadas é um tema que tem sido visitado com certa frequência e é também enfocado sob os rótulos de demandas por redistribuição e demandas por reconhecimento. Essa questão pode ser vista também como uma tensão entre lutas de classes
e lutas identitárias, que, reconheçamos, parece cada vez mais se resolver em favor das últimas, das lutas identitárias, tendo em vista que as ideias de macro-sujeitos transformadores de toda a sociedade, ou de uma ruptura de transformações radicais, isto é, ideias como as de classes, revolucionários e revolução, parecem ter sido relegadas cada vez mais aos livros da história, à prática de uns poucos grupos políticos ou ao pensamento de alguns acadêmicos que ainda admitem ser influenciados pelo marxismo. O fim do socialismo real em 1989, 1991 e o advento do capitalismo triunfante, ou do que ironicamente chamam de globalização realmente existente, certamente contribuiu para a existência de um ambiente intelectual anti-utópico, onde floresceu o pós-modernismo, cresceram os espaços globais fragmentados, diminuíram as capacidades normativas e de intervenção dos Estados nacionais em diferentes âmbitos, surgiram diversos tipos de cosmopolitismo e circularam fortemente ideologias anglo-saxãs de administração da diversidade étnica, como o multiculturalismo. Tudo isso favoreceu o entendimento de que o sujeito contemporâneo, individual ou coletivo, é fragmentado. Não tenho nada contra essa ideia de fragmentação, porque a sua oposta, quando celebrada como a de um sujeito único, organicamente resolvido e não contraditório, é uma construção direcionada a socializar-nos de maneira conservadora e conformista. Mas preocupa-me há muito tempo pensar em fragmentação sem articulação, justamente porque, em sendo assim, teríamos o mesmo resultado de formulações conservadoras e conformistas, cada um em seu lugar e com seu próprio horizonte de demandas. Por isso, creio que articulação é uma palavra-chave do nosso tempo. No fundo, o que me interessa é a questão do sujeito político transformador, suas características e o alcance de suas potencialidades. Como articular a pluralidade dos sujeitos críticos? Qual a natureza da mudança ou qual a natureza da tensão entre o que se chamava de revolução e reforma, ruptura brusca ou gradual? Será que, como queriam os pós-modernistas da década de 1990, devemos nos conformar e abandonar os meta-relatos salvíficos do iluminismo? Não creio. Não porque tenha particular apreço pelos meta-relatos da evolução e crescimento perenes, do progresso, do desenvolvimento, mas porque acho criticável deixar de lado, nas ciências sociais, o interesse pela justiça social, pela igualdade na diversidade. Pode-se pensar em uma solução lógica para a articulação das diferenças inerentes à pluralidade dos atores políticos. Eu mesmo fiz isso em meu livro Pós-Imperialismo, publicado na Espanha em 2003. Mas a questão é muito mais política e sociológica do que lógica. De certa maneira, os experimentos dos fóruns sociais mundiais eram direcionados a esse objetivo. Porém, a rotinização e pulverização dos fóruns parece ter diminuído o seu impulso virtuoso. Eis aqui um mega desafio e dilema. O sujeito transformador coletivo, estruturalmente capaz de provocar mudanças radicais, é possível, tanto em sua existência real quanto discursiva, enquanto entidade agregadora de forças sociais? Ou estamos destinados a confrontações de maior ou menor intensidade provocadas pelos ciclos da economia política típicos do capitalismo com seus espasmos? Por mais antigas e até prosaicas que possam parecer para muitos de nós, essas questões continuam no ar, como provam os movimentos de rua em diferentes países. Passo agora a outros tipos de transformações do mundo contemporâneo, globalizado, que geram desafios para as ciências sociais. Uma que é impossível não mencionar, ainda que brevemente, realmente será muito breve, diz respeito à crescente centralidade da China no sistema mundial. É possível que nas próximas décadas a China e a sua área de influência direta passe a ser o centro do sistema mundial, desbancando o Atlântico Norte,
que há séculos é a área mais dinâmica da expansão capitalista. Não se trata de saltar o Atlântico, como ocorreu quando os Estados Unidos suplantaram a Inglaterra no pós-Segunda Guerra Mundial, inaugurando muitas décadas de hegemonia. Essa mudança se deu internamente ao chamado Ocidente. Agora podemos estar frente a uma mudança de escala civilizatória, o fechamento da hegemonia do Ocidente. Ela também vem acompanhada de um certo descentramento que nos Estados Unidos foi chamado de The Rise of the Rest, a ascensão do resto, e que acaba por envolver, além da China, os outros países do BRICS, o emergente bloco geopolítico do qual o Brasil faz parte. Em grande medida, estas mudanças relacionam-se com as dinâmicas instauradas há quase 3 décadas pelo capitalismo flexível, que também chamo de capitalismo eletrônico e informático, para destacar as atividades industriais cuja dinâmica e liderança mais o caracterizam. Com o florescimento e a disseminação do ciberespaço e o aprofundamento das transformações por ele mesmo criadas, vamos assistindo a novas formas de hiperflexibilidade internamente ao mundo online. A possibilidade de realizar trabalho à distância amplia-se, criando uma espécie de cottage system global e revelando a concretude da metáfora espaços globais fragmentados, os quais, na prática, são unificados pelo ciberespaço. Paralelamente, assiste-se a uma grande transformação no que denominamos de espaço público, a ponto de hoje termos que pensar, como escrevi em outro lugar, em um espaço público em geral que se subdivide em espaço público real e espaço público virtual. A existência do espaço público virtual opera uma transformação radical na relação entre o público e o privado, com impactos que ainda se desdobrarão nas formas de sociabilidade, de fazer política, de construir comunidades e de circular segredo, por exemplo. Ao mesmo tempo, o ciberespaço gerou vários impactos econômicos nas formas de consumo e nas formas de produção. Primeiro, gerou uma certa ilusão de descentralização ao levar ao limite a ideia de redes, sendo o Facebook sua última e mais perfeita tradução. A esse mundo, somos atraídos por uma espécie muito interessante, a dos nerds. Entre eles, Bill Gates, Microsoft, Steve Jobs, Apple, Larry Page, um dos fundadores da Google, e Mark Zuckerberg, da Facebook, que, contrariamente ao que o nome parece indicar, a tradução de nerds pode ser lerdos, otários, rapidamente se tornam multibilionários e os Henry Fords, Graham Bells ou Thomas Edisons do nosso tempo, determinando para onde o pêndulo vai. A transformação dos nerds em bilionários mostra que por detrás da aparente descentralização encontra-se um centralismo programático que faz fortunas, cria oligopólios e muda as relações entre setores industriais com uma velocidade tremenda. O mais interessante é que vários desses serviços funcionam na base do que, ironicamente, poderia ser chamado de economia da isca. Veja, eu dou de graça para você usar essa maravilha, da qual dependerá daqui em diante. Mas o usuário, o que todos passamos a ser, não sabe o que dele está sendo tomado. Preciosas informações do consumidor, o que todos temos que ser, permitem uma publicidade segmentada, manicurada, quase que exclusivamente talhada para você. A internet revela sua cara comercial a ponto de podermos antever que cada vez mais funcionará apoiada na propaganda, como a televisão comercial. Há muitos outros impactos provocados pela internet. Alguns dizem respeito à nossa própria prática acadêmica. Google transformou-se no oráculo do mundo contemporâneo, ao tempo em que o smartphone nos proporcionou a ubiquidade eletrônica. Tudo se pergunta ao Google. Nomes, assuntos, palavras-chave, lugares, etc. Transferimos a uma empresa localizada no Vale do Silício, na Califórnia, praticamente o monopólio da busca por informação
no vasto e incomensurável tesouro de dados que a internet representa. Só que essa informação vem hierarquizada de formas muitas vezes desconhecidas pelos acadêmicos usuários, favorecendo, no mais das vezes, fontes já estabelecidas ou que compraram o direito de aparecer no topo das hierarquias. Tem um desvio linguístico também, tudo que é escrito em inglês é favorizado. Os resultados de uma pesquisa no Google reproduzem, portanto, hierarquias pré-existentes, fato particularmente preocupante para comunidades científicas de centros não hegemônicos em busca de visibilidade global. Há outras implicações e desafios para o mundo acadêmico. Na era digital, com a internet, a noção de autoria bem poderá passar por mudanças dramáticas, se não desaparecer. Como Michel Foucault antecipou, um conceito que vem à luz em um determinado momento da história pode desaparecer no futuro. A noção de autor, como colocou Foucault, está intimamente associado ao, entre aspas, citação do Foucault, momento privilegiado de individualização na história das ideias, do conhecimento, da literatura, da filosofia e das ciências. Fecha a citação do Foucault. Na internet, há experimentos que usam a imensa criatividade coletiva que se encontra espalhada nos espaços fragmentados globais que podem ser articulados online. A cooperação global que agora existe internamente ao espaço público virtual, praticada, por exemplo, por coletivos políticos como o movimento Software Livre, provê um exemplo interessante de criatividade global praticada por um grande número de pessoas que não têm interesse em autoria individual e em direitos autorais, mas sim no aperfeiçoamento coletivo de um bem comum gratuito para todos. Tal criação coletiva online pode concretamente contestar a ideia de que a relação entre criatividade e comércio sempre é mediada por autoria individual e direitos autorais. Isso não significa dizer que estamos às vésperas de descobrir uma alternativa à apropriação capitalista do trabalho criativo, como alguns ativistas do movimento software livre gostariam de acreditar. Não é impossível supor, na verdade isso é cada vez mais assim, que uma corporação como a Google se beneficie de um ambiente livre de direitos autorais, uma espécie de mente criativa fragmentada global, onde hackers proveriam grátis o trabalho e a informação necessários para melhorar os produtos da companhia. Se, como apregoam seus arautos, o conhecimento e a informação são um valor principal a ser transformado em lucros pelo capitalismo eletrônico e informático, pode-se pensar em uma nova forma de exploração à la Google, Facebook, que absorva o potencial crítico da inovação descentralizada dentro da rede, cujo exemplo máximo ainda é a forma de criar e trabalhar do movimento software livre, agora transformado em modelo de apropriação da criação de conhecimento e informação globalizados. Estou falando da apropriação gratuita do mega excedente de criação existente no ciberespaço, via garimpagem da inovação individual e coletiva existente nos espaços virtuais fragmentados globais. Se tal cenário brotar completamente, deveríamos agregar o Googleismo como um novo rótulo para classificar os regimes da produção capitalista de ponta, depois do Taylorismo e do Toyotismo. Já passou da hora das ciências sociais estudarem a Google mais além da literatura que celebra o empreendedorismo e a capacidade de inovação dessa empresa. A autoria também pode mudar radicalmente em função de outros tipos de cooperação online, e aqui o principal exemplo é a Wikipédia. Ela nos permite especular sobre a possibilidade, por exemplo, de uma wiki-antropologia, que tornaria coisa do passado os periódicos tradicionais com seus sistemas de avaliação por pares, que no coração do Sistema Mundial de Produção Antropológica quase sempre replicam os estilos e agendas do meio acadêmico norte-americano.
a possibilidade de escrever com uma miríade de outros cibercolegas, conhecidos ou anônimos, aponta para a possibilidade de emergência de textos acadêmicos pós-autorais. Estamos prontos para fazer wiki-experimentos globais na redação de textos acadêmicos e na produção teórica? Estamos prontos para ir além da noção de autoria na academia, outra base de reprodução de desigualdade em um mundo cheio de individualismo e de indivíduos ansiosos por poder? Não sei. Talvez minha geração não esteja. Talvez pesquisadores mais jovens, nativos da cultura digital e completamente imersos no ciberespaço estejam. O mundo pós-autoral é um desafio enorme, não apenas para os antropólogos, mas para todos os acadêmicos. Na verdade, creio que a natureza do texto acadêmico, enquanto mercadoria, irá se transformar radicalmente, um processo que, de fato, já está em curso. O texto acadêmico, de há muito, é uma mercadoria cujo valor de troca é apropriado pelas casas editoriais. Em geral, os autores participam de uma economia da dádiva, uma vez que entregam gratuitamente seus textos, resultados muitas vezes de árduos anos de pesquisa e reflexão, para receberem em troca valores abstratos, nem sempre transformáveis em poder político e econômico no campo acadêmico, como, por exemplo, prestígio. Mas a perda de controle do texto acadêmico enquanto mercadoria que a internet inflige às editoras implicará novas formas de visibilidade e prestígio que serão determinadas pela economia do clique, isto é, pela quantidade de cliques e downloads que um texto receba. Mencionarei apenas mais um fenômeno da internet que merece nossa atenção consistente: YouTube. Consideremos, por exemplo, o que YouTube significa como repositório de imagens e testemunhos. O escopo do arquivo do YouTube é tão imenso que me faz brincar com a ideia que, agora, cientistas sociais e psicólogos têm o inconsciente coletivo junguiano, uma noção com a qual nunca realmente me senti à vontade, disponível para a realização de suas pesquisas em computadores. Além disso, o YouTube, na verdade, também funciona como uma espécie de filtro para a descoberta de novos talentos para a indústria de entretenimento. O número de exibições de um vídeo é uma pesquisa de audiência global grátis. O YouTube é um mega empresário virtual e agência de empregos para artistas de todos os tipos no plano global. A célebre previsão de Andy Warhol de que no futuro todos teriam 15 minutos de fama parece acanhada diante da possibilidade de todos sermos famosos, visíveis e recordados nas nossas redes sociais virtuais e no YouTube. Quantos hits ou curtir tornam alguém famoso internamente a sua própria comunidade virtual do Facebook ou para além dela? Sem falar da proliferação das autorias. Todos nós somos autores hoje na internet. A internet, como instância do inconsciente coletivo, como mega empresário global e como vitrine e ambiente próprio do googleismo, gera encaixes e desencaixes entre as necessidades de construção de novas subjetividades e novas dinâmicas econômicas e normativas da economia política do capitalismo eletrônico informático. Vejo isso, sobretudo, em duas frentes. Primeiro, a gigantesca capacidade de copiar, propiciada pela reprodução digital, atinge um núcleo duro da chamada sociedade do conhecimento e da reprodução do capitalismo econômico informático, o controle da propriedade intelectual. Não é à toa que há tantas disputas a respeito de propriedade intelectual no presente. Em decorrência, conflitos normativos profundos criam novas e grandes incertezas e contradições entre o que se considera legal e ilegal, lícito e ilícito, uma zona cinza explorada por todos os atores sociais, em maior ou menor grau, cujos aspectos mais visíveis tenho estudado sob o rótulo do que denominei de globalização popular e sistema mundial
não hegemônico. Aliás, que pela primeira vez que eu escrevi sobre isso, publiquei aqui na revista Etnográficos de Portugal. Enfim, o que eu chamo de globalização popular e sistema mundial não hegemônico, para referir-me aos circuitos de produção e distribuição de cópias não autorizadas em escala global. A segunda frente que seria preciso considerar é a da ilusão das superfícies, inspirado no ensaio premonitório de Frederick Jameson, de 1984, e a da comunicação imediata, ampliada pelas redes sociais, que implicam no aumento da eficácia e a presença do espaço público virtual no cotidiano dos agentes sociais e da influência daquilo que não está aqui. Quanto mais avança a compressão do espaço-tempo, mais cresce o desejo de desbabelização do mundo, de uma espécie de hipertransparência global, de uma enorme cacofonia heteroglóssica planetária, onde todos poderão falar e ser ouvidos, independente de suas posições de classe, identidades étnicas, de gênero ou outras. Frente a tudo isso, como escrevi em outro lugar, vejo dois resultados possíveis. Ambos, de uma forma ou de outra, relacionam-se à eficácia da transformação de tudo em mercadoria. O primeiro poderia ser chamado de hiperfetichismo, ou seja, a hipereficácia do fetichismo em um mundo completamente colonizado por cópias sem originais e pelo seu papel central na acumulação dos setores de ponta do capitalismo eletrônico informático, alguns dos quais já me referi aqui, Google, Facebook, etc. Nesse reino, um mundo chato de superfícies, da imposição totalizante da aparência, ninguém realmente se importaria com alienação. Na verdade, toma o quase completo desaparecimento do uso dessa noção de alienação como outro sintoma desses nossos tempos. Ninguém mais fala de alienação, ninguém mais é alienado. Fomos liberados. O outro resultado é o que chamaria de hiperanimismo, ou um retorno à metafísica do animismo entre os modernos. Será uma tentativa de reencantar o mundo? Uma expressão do hiperanimismo é o prestígio de que atualmente gozam algumas teorias que atribuem agência às coisas. Talvez seja uma reação a um mundo onde cópias não têm originais, mas algoritmos. Uma reação a um mundo sem profundidade, chato, finalmente desencantado por completo, e no qual clones humanos podem existir. Comentários finais. São muitos e gigantescos os desafios interpretativos e transformativos que se nos apresentam. Isso porque a velocidade das mudanças no nosso mundo só acelera. No século XIX, era possível ver que tudo que é sólido desmancha no ar. No século XXI, ainda que o sólido continue conosco, em nossos corpos, no meu resfriado, por exemplo, e nos ambientes, o que se desmancha no ar tornou-se mais crucial ainda. Quero crer que parte central da tarefa da antropologia e de outras ciências sociais é dar conta dessa leveza tão etérea quanto às vezes avassaladora. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Gustavo, por esta apresentação de uma perspectiva extremamente ampla sobre a antropologia. Temos alguns minutos. O Gustavo está disposto a tentar responder a perguntas. Não sei se alguém quer levantar alguma questão ou colocar uma pergunta mais direta. Muito obrigado pela sua conferência. Relativamente a esta parte final, à segunda parte da sua apresentação, em que fala no ciberespaço, nas redes sociais,
eu estava a ouvi-lo e ocorreu-me a situação recente, relatada pelos meios de comunicação, da vigilância que a NSA norte-americana faz sobre as comunicações em todo o planeta. As comunicações de todo o tipo, telefónicas, via redes, etc. Como é que, do ponto de vista do seu professor, como é que vê o relacionamento entre as empresas que mencionou, Google, Facebook, YouTube, que é da Google, e a NSA, por exemplo, ou a Agência de Informação Nacional Norte-Americana? Obrigado. Obrigado, senhor, pela pergunta. Como todo meio de comunicação, a internet pode ser usada de várias maneiras, né? Então, ela tanto serve aos interesses do Estado, da vigilância, quanto ela serve também aos interesses dos movimentos sociais e das posições contra-hegemônicas. A questão é que, também como outros meios de comunicação, ela acaba sendo controlada por corporações. E essas corporações, elas podem e efetivamente fazem, como nós vimos agora. Eu acho que é interessante que, com o caso do Snowden e o caso do Assange, né, que eles são, assim, os dois presos políticos mais conhecidos hoje no mundo, né, são presos políticos. O Assange está na embaixada equatoriana em Londres, e o Snowden exilado na Rússia, né? Mostra muito bem essa convergência, né, de interesses entre essas corporações que fazem parte daquilo que eu chamo capitalismo eletrônico e informático, e os interesses, especialmente, aí dos poderes imperiais, notadamente norte-americanos. E essa relação, ela é íntima com a National Security Agency. É bom perceber que quando o Obama, em 2007, era candidato, ele fez várias viagens ao Vale do Silício, na Califórnia, né, e se tornou, não oficialmente, evidentemente, como toda corporação, eles colocaram dinheiro em todos os candidatos, mas informalmente o candidato da Google, né? E um ex-funcionário da Google foi quem organizou toda a campanha virtual do Obama, que todos celebraram como um momento diferente de fazer política, etc., né? Então, eu hoje, não sei, talvez seja um exagero, como se dizia que o Bush representava os interesses petroleiros na Casa Branca, não seria improvável, né, que o Obama represente os interesses do Vale do Silício na Casa Branca, e não será nem a primeira nem a última vez que uma potência imperial utilizará suas ferramentas disponíveis dentro ou fora do Estado, né, como meio de exercer seu próprio poder. Então, essa relação é íntima. Mais alguma? Ali atrás? Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado pela conferência que nos proporcionou e que nos deu uma visão, como dizer, enfim, muito abrangente de tantas coisas com que lidamos diariamente e sobre as quais não refletimos, como o ciberespaço, como o Facebook, ou então refletimos, mas ainda não conseguimos fazer dessa reflexão qualquer coisa de material para fora do espaço virtual
e que possa afetar as nossas vidas e poder atuar criticamente sobre nós. Mas fez aí uma referência muito breve. Eu esqueci-me de me apresentar, penso que é útil. Sou Luís Fernandes, trabalho na Universidade do Porto. Não pertenço ao Grêmio dos Antropólogos, mas sou um filho adotivo, normalmente muito bem recebido nos encontros de antropólogos. E fez aí uma referência muito breve à questão do inglês. Falou-nos aqui de instrumentos que ameaçam ser de dominação global, como a Google, por exemplo, como o Facebook. O inglês, atualmente, parece-me que também ameaça ser um instrumento de dominação global. E por isso eu gostava de saudar este começo do nosso Congresso de Antropologia em português, do Brasil, e o seu fecho na quarta-feira em português de Portugal. Eu penso que o português é uma língua, é uma ferramenta contra-hegemónica neste momento. Gosto de me exprimir em português, gosto de poder escrever em português para revistas científicas. Ando incomodado com o facto de, dentro do meu país, estarmos a fazer cada vez mais seminários e cada vez mais conferências em inglês e mesmo termos de concorrer aos financiamentos da ciência com projetos redigidos em inglês. O inglês é muito mais do que um veículo, o inglês quer dizer, a língua é muito mais do que um veículo, a língua é uma forma de pensamento. Eu, pessoalmente, quando penso em inglês, penso pior e penso mais curto. E ando preocupado porque a concorrência vence-me normalmente. Portanto, gostava só de dizer isto e de falar no português como essa língua contra-hegemónica. Agostinho da Silva e Fernando Pessoa disseram-nos que o português é um universo e, enfim, com certeza é um universo paralelo. Muito obrigado. Ali atrás. Boa noite. Eu gostaria de saber do Gustavo qual o olhar da antropologia com relação a esse movimento que está acontecendo no Brasil, da juventude tomando as ruas, da população recorrendo ao Facebook para marcar os encontros, para protestar sobre tudo aquilo que está acontecendo, que foi empurrado goela abaixo dos brasileiros e que hoje ninguém suporta mais. Meu nome é João Vicente, agradeço a oportunidade. Obrigado. Você quer responder já? Tem outra pergunta. Boa noite, meu nome é Luiz Fernando, sou da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu queria retomar uma passagem quando você aborda essa tensão entre as políticas de classe e as políticas identitárias, a fragmentação e a ausência de articulação. Para pensar um possível impacto, e eu queria ouvir a sua posição em relação a isso, sobre a prática antropológica, especificamente sobre o que eu tenho chamado, vai ser um dos temas da minha exposição no painel, pegando um termo da antropologia at home e desenvolvendo para o que eu tenho chamado de antropologia excessivamente at home. E esse excessivamente seria a diminuição dessa alteridade até praticamente a zero, ou seja, um crescimento de pesquisas que, no meu entender, ouvindo a sua fala, dialogam com essa ausência de articulação e pensam a pesquisa feita exclusivamente em torno ao seu próprio universo. A luta e as demandas e uma possível contribuição da antropologia para resolver os problemas individuais ou do próprio grupo no qual trabalha. Eu gostaria de ouvir a sua posição sobre as possíveis articulações entre essa alta etnografia e essa falta dessas articulações e de uma política mais ampla. Obrigado. Ok. Luiz Fernandes, a questão da língua na comunicação global e internacional, se você quiser transnacional, ela é bastante complicada. O português é a 8ª língua mais falada no mundo, graças, em grande medida, à comunidade linguística brasileira, que está chegando a 200 milhões de falantes, mas ela não é uma língua global, ela já foi, quando foi uma língua imperial.
né? E as línguas imperiais nunca são línguas libertadoras, né? Então, por mais que seja bonito o nosso idioma, eu também adoro o português, sou um nativo do português, eu gostaria que ele fosse mais uma língua contra-hegemônica mesmo, do que historicamente ele tem sido. Agora, existe uma coisa que eu chamo o paradoxo linguístico da comunicação transnacional. É que, infelizmente, nós precisamos usar uma língua para nos comunicar com comunidades linguísticas diversas, porque é impossível a Babel, não é? Babel, eu acho, um dos mitos mais deliciosos da nossa própria cultura, porque é o mito da incomunicabilidade. Deus tão poderoso podia fazer tudo, transformar os homens em formiguinhas, mas não, ele cria N línguas, então termina a capacidade de cooperar naquele mega projeto de construir aquela fantástica torre. Então, nós não temos muita opção. Nós temos que encontrar uma língua e usar uma língua, e essa língua que existe, que está aí, inevitavelmente é o inglês, porque é a língua que se aproveitou dos movimentos históricos que estruturaram seu lugar na comunicação global. Primeiro, do Império Britânico, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e efetivamente o inglês acabou se consolidando como esse meio único de comunicação transnacional, ao detrimento de outras línguas, etc. Nós sabemos como o francês foi se retraindo no século XX de maneira notável, né? Mas esse é um tema bastante amplo e muito interessante. Talvez a pessoa que mais entenda disso seja um antropólogo linguista mexicano, trabalhando na Universidade Autônoma Metropolitana de Iztapalapa, que se chama Enrique Ramel. Eu aconselho muito a leitura dos trabalhos dele sobre língua, globalização e imperialismo. O João Vicente, né? Antropologia dos movimentos sociais no Brasil hoje, não os movimentos sociais, né? Porque o movimento social, a antropologia tem uma contribuição muito grande, mas nós ainda estamos muito no calor da hora, e no calor da hora o que nós vimos não foi a convocação dos antropólogos para falarem sobre os movimentos, né, de junho. Basicamente foram os cientistas políticos. Normalmente eles gostam de chamar cientistas políticos e sociólogos, a não ser que nós consideremos nosso amigo Luiz Eduardo Soares também como antropólogo. Certamente o Luiz Eduardo Soares é antropólogo, que também falou muito sobre os movimentos, especialmente aqueles acontecidos no Rio de Janeiro, né? Mas, do ponto de vista de trabalhos publicados, nós estamos num momento ainda muito precoce, não vi nada, a não ser os trabalhos do Luiz Eduardo Soares, inclusive publicados nos Estados Unidos, trabalhos de ocasião, né? Escritos assim no calor da hora, feitos por antropólogos. O Luiz Fernando também é uma discussão muito grande, né, Luiz Fernando? Eu tenho a impressão que isso tem a ver com o que te preocupa, com o que às vezes eu chamo de hiperespecialização das ciências sociais. Acontece não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. À medida que a comunidade de cientistas sociais cresce, cada um fica num nicho e se torna especialista de um determinado assunto, e muitas vezes as pontes não são estabelecidas. Isso pode ter a ver também com o produtivismo, né? Todos nós correndo atrás em mostrar que dominamos um determinado nicho da vasta produção e do vasto interesse das ciências sociais e da antropologia, que nós sabemos abarca tanta coisa. Só que a sua questão aponta para uma coisa maior ainda, que é que o meu amigo Antônio Carlos de Souza Lima, que está aqui presente,
numa conversa que tivemos há menos de um ano atrás, levantava essa pergunta: qual é o pensamento sintético hoje no Brasil? Né? Qual é a teoria hoje do Brasil? Ou, eu diria, as teorias do Brasil. Como presidente da Ampox, essa pergunta me interessa muito, né? Mas é muito difícil dentro da nossa comunidade, muito acostumada também a evitar determinadas confrontações teóricas, isso é muito típico dos brasileiros, eu termino com isso, de aceitarmos debates, né, em que vamos falar abertamente do que é que nós estamos pensando, quais são as nossas teorias sobre o mundo. Isso não deixa de ser curioso, porque se nós falamos da decolonialidade do poder, por exemplo, que é uma teoria que vem dos Andes, é uma teoria que está tendo muita divulgação, acaba de acontecer no Rio de Janeiro um grande seminário internacional sobre isso. O Brasil, que tem mais da metade da produção de ciências sociais na América Latina, incluindo a do México, que é muito grande, não tem hoje uma teoria que diga isso aqui tem, né, um debate que vem com um carimbo brasileiro. Bom, peço desculpa a todos, a conversa podia continuar, mas estamos a ser expulsos da sala, de maneira que vamos ter que continuar amanhã. Muito boa noite e obrigado por estar.